Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta para mais uma aula de português. E nós hoje vamos falar sobre pontuação. Tia, para que serve a pontuação? Será que é mesmo para complicar a nossa vida? Também. Mas a pontuação, ela é muito importante e eu vou provar isso para vocês. Quero que vocês pensem um pouco comigo. O que é que a gente faz assim que a gente nasce? Assim que a gente nasce, todo bebê, ele vai precisar chorar. Se ele não chorar por bem, o médico vai lá dar uma palmadinha para ele chorar por mal, não é? Porque o choro de imediato para aquele momento é muito importante. Então percebam que desde muito pequeno nós vamos usar o choro para se comunicar. A nossa mãe sabe se a gente está com dor, se a gente está com fome, se a gente está com sono, porque o bebezinho vai chorar e ela vai entender que ele está precisando de alguma coisa. Então, para um bebê, o choro é um meio de comunicação. E se a gente imaginar que a fala é o som que a gente emite, nós podemos falar que a criança está falando através do choro, não é verdade? Então percebam que muito antes da escrita, nós já nos comunicamos com a nossa fala. Mas quando a gente fala, nós não usamos só a fala somente, porque senão ficaria muito chato. Nós nos expressamos, fazemos movimento, usamos a expressão facial, não é verdade? Se a gente está irritado, a gente engrossa um pouco a nossa voz. Ou a gente pode falar um pouquinho mais alto, se a gente quiser. Pode mostrar que está feliz. Tudo isso através também da entonação da nossa fala, não é? Então, quando a gente fala, a gente consegue transmitir exatamente a intenção da nossa fala, com os nossos gestos, com a expressão facial e com a tonalidade da nossa voz. E na escrita, como que a gente consegue mostrar a nossa intenção através da escrita, uma vez que ela não consegue usar desses elementos que a fala tem? Hein? E é para isso que existem os pontos mesmo, ou seja, a escrita vem representar a fala e os pontos vêm ajudar a escrita na intenção da fala. Vou dizer de novo. A escrita vem representar a nossa fala e os pontos vêm auxiliar a intenção da nossa fala. Olha como os pontos são importantes, não é verdade? Seria totalmente impossível nós lermos um texto sem pontuação. Nós não iríamos entender nada, não iríamos mesmo. Observe esta frase, já falei para vocês. Conta-se uma história que lá no Antigo Oriente vivia um rei muito ditador. E ele dizia que ele era como se fosse um deus, que ninguém do povo poderia ousar de falar contra o rei. E esse rei fazia todas as coisas ruins. Então que um sábio fez uma placa enorme e colocou bem na entrada da cidade, que dizia assim: matar o rei não é pecado. E botou o ponto final. A intenção dele com essa placa era conscientizar a população de que eles deveriam sim se livrar daquele rei, que aquele rei não era Deus que nada, que aquele rei estava errado, que o povo precisava se libertar. Mas sabe, gente, sempre tem um cabuete por aí, né? Então, o rei soube dessa placa e, pior, o rei soube quem tinha escrevido esta placa. Mandaram trazer aquele sábio preso e o sábio foi condenado à morte. Foi então que o sábio teve uma ideia e pediu para falar pessoalmente com o rei para poder se explicar. Quando ele se encontrou com o rei, ele falou: ó rei, vive eternamente. Ó rei, não foi a minha intenção lhe magoar. Ao contrário, ao escrever esta placa, eu quis foi cuidar da sua vida, ó rei. E o rei perguntou: como assim? E
a placa não diz? Matar o rei não é pecado? E ele falou: ó rei, perdoe a minha ignorância. É porque eu esqueci de colocar uma vírgula depois do não. Então ele colocou a vírgula e a frase ficou: matar o rei não é pecado. Observem que uma vírgula mudou totalmente o sentido daquela frase. Matar o rei não é pecado. E aquele homem foi salvo por causa de uma vírgula. Viram? Então perceba como a pontuação faz realmente a diferença. Vamos observar esta frase. Há quanto tempo não nos vemos? Aí nós temos um ponto final. Nós temos aí uma frase declarativa negativa, marcada pela palavrinha não. Há quanto tempo não nos vemos? Agora, se a tia mudar a pontuação, a entonação da minha voz também precisa mudar. Olha só, vou colocar outra pontuação aqui, ó. Há quanto tempo não nos vemos? A frase agora deixou de ser declarativa e agora ela é interrogativa. Muito bem. E se eu mudar algumas palavras dessa frase, mudar a pontuação, olha como ela fica. Não nos vemos há muito tempo. Reticência. Reticência vai dar aí a ideia de uma frase inacabada, né? Uma frase que tem ainda uma continuidade e que vai ficar por conta do leitor imaginar o seu final. Então percebam, gente, a pontuação é muito importante. Agora vamos conhecer cada uma delas e as suas formas corretas de uso. Começando pelo ponto final. O ponto final serve para indicar o final de uma frase. Exemplos: Mariana adora ir ao cinema. Não quero mais conversa. Preste atenção. Ponto final. Tia, e essa última frase? Caberia também um ponto de exclamação? Sim, agora com ponto de exclamação nós teríamos que ler com uma ênfase maior. Preste atenção, não é? O ponto final serve também para uso depois de qualquer abreviação. Por exemplo, senhor, SR, ponto. Senhora, SRA, ponto. Professor, PROF, ponto. Tá bom? Qualquer abreviação, o ponto tem que estar próximo. Ponto de interrogação indica sempre uma pergunta. Exemplo: você não quer passear comigo? Ou você está bem? Ponto de exclamação indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza e etc. Exemplos: que delícia! Este bolo está maravilhoso. A vírgula. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separa elementos em uma frase e separa o nome do lugar na escrita de datas. Exemplo: Goiânia, 22 de fevereiro de 2020. Hoje vamos ao cinema, almoçar na casa de meus avós, ao parque de diversão e ao teatro. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo: precisamos estudar bastante. Essa semana teremos avaliações todos os dias. Os dois pontos. Os dois pontos são usados para, primeiro, fazer explicações sobre algo. Gostaria de fazer algo diferente. Viajar para a praia. Segundo, indica uma relação. No meu colégio há quadras de esportes, piscina e salão de festas.
Indica também a fala de um personagem em um diálogo. Exemplo: mamãe disse: filho, tome cuidado. As reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Eu gosto de você, mas... As aspas indicam a fala de outra pessoa no texto. Serve para destacar pontos importantes, como nomes estrangeiros, gírias e outros. Exemplo: as palavras são como os pássaros, dizia um importante poeta. E a aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês nunca mais esqueçam, tá bom? Aguardo agora só as tarefas, tá? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.